Olá, tudo bem? Meu nome é Edson Prado, sou Master Coach, trainer em Programação Neurolinguística, reprogramador mental em 7 níveis, bacharelando em Educação Física, atleta e head coach de CrossFit Games, oficial Level 1. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho de como tudo acontece dentro do seu cérebro. Isso para mostrar como que o sistema Mind Body Fitness, né, que é um sistema de treinamento e emagrecimento fitness elaborado por mim, através do coaching, programação linguística e hipnose. Então, vamos entender um pouquinho como que o cérebro humano, isso acontece dentro das pessoas. Ou seja, nós, quando estamos no dia a dia, nós recebemos inúmeros estímulos do meio ambiente, né, do meio externo e do meio interno. Então, o que acontece? Esses estímulos chegam até nós, né, e são captados pelo nosso cérebro, através dos 5 sentidos, e lá dentro do nosso cérebro, da nossa mente, ele é processado, ele é analisado, ele passa por um filtro. E que filtros são esses? São todos os aspectos que te constituem, ou seja, suas crenças, que é o livro de regras, aquilo que você fala, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso não é bom, né? Isso é assim, isso não é assim, ou seja, é um sistema de regras dentro de você, né? Os seus princípios ou valores, né? Ou seja, suas qualidades, muitas vezes você tem certos valores que quando chega um estímulo você fala, poxa, isso é bacana, né? Outros não, ou alguns geram conflitos de valores. E depois dessa filtragem, dessa análise, né, no nosso cérebro, que é como se fosse um computador, né, você joga o estímulo, ou seja, joga a informação ali dentro, ele vai agir e reagir com todos esses conhecimentos, né, crenças e valores que você tem dentro, e eles vão gerar as emoções. Ou seja, sensações que você vai sentir. E essas sensações, de uma forma bem didática, elas podem ser positivas ou negativas. Ou seja, se aquele estímulo gerou uma emoção positiva, você vai ter bom humor, vai dar risada, vai se sentir otimista, vai se sentir motivado. Ou seja, você, depois de toda passagem pelo filtro e análise, você fala, uau, que bacana, né? Isso é muito bom. Ou, se gerou uma emoção negativa, você pode ter sentido, de repente, raiva, ódio, né, se sentiu meio mal, meio depressivo, né, ou ficou ansioso, né, porque aquele estímulo te gerou isso. Mas aí acontece algo muito interessante, né, o que entra dentro do porquê que as pessoas têm doenças psicossomáticas, que são a maioria dela, e outras pessoas, né, têm uma saúde excelente. Porque assim, se vocês perceberam, quando assim, a gente tem uma emoção positiva e tudo opera bem dentro do nosso sistema mental, isso faz com que o corpo também passe por um menor nível de estresse, a liberação de todas as endorfinas, né, e todo o sistema de neurotransmissores favorecem a você ter um sistema totalmente clean, ou seja, você tem saúde, você está harmônico. Isso é muito bom. Do contrário, quando você está com raiva, ódio, etc. e tal, o seu sistema está altamente tenso, ele está estressado, ele está bloqueado, ou seja, ele está mal, ele não funciona muito bem, ou seja, ele tem uma hiperfunção, uma hipofunção. Isso gera doenças. Até aí, muito fácil, você olhando esse diagrama aqui, você fala, ok, tudo isso eu já sei. Mas o pulo do gato que eu gosto de mostrar aqui, ele na realidade é o seguinte, tudo esse processo final desse estímulo que começou aqui, na realidade, ele está baseado no teu filtro, no que você acredita. E, e eu posso te mostrar, né, se você estudar os livros de programação linguística, ou passar por um treinamento de programação linguística ou hipnose, ou assistir os vídeos que tem até no YouTube sobre, você vê que quando você muda a crença de alguém, você muda, elimina conflitos de valores, você muda a percepção desse cérebro de como ele recebe esse estímulo e como ele entende e sente isso, você vai ver que isso daqui para baixo ele fica bagunçado, ou seja, ele muda facilmente. Vou dar um exemplo, que é um exemplo de um livro clássico, né, do Tony Robbins, que
eu não vou lembrar o nome agora, é um soldado que na guerra do Vietnã, né, foi uma guerra, vamos dizer assim, que não teve uma vitória americana e teve muito sofrimento de ambos os lados. Um soldado foi capturado e, se vocês sabem um pouquinho da história dessa guerra do Vietnã, muitos soldados foram capturados e voltaram traumatizados, né? Inclusive teve um preconceito muito grande, porque eram pessoas, às vezes, os soldados, para aguentar o terror da guerra, passaram a usar drogas, né? Voltavam e eles eram meio marginalizados pela sociedade. Mas da maioria dos capturados que sofreram torturas, muitos voltaram depressivos, que nem fala aqui, com ódio, com raiva, mal, e não conseguiram se adaptar à sociedade moderna e nem se dar bem, né, na vida, nos negócios, na profissão e até como pessoa. Porque o cérebro dele interpretou que aquele trauma, todos aqueles terrores, não eram coisas boas. E isso acabou gerando uma pessoa doente e mal. Porém, existiu esse soldado que, quando ele foi capturado e foi torturado igualmente, o que o filtro dele falou para ele? Ele falou: eu sou representante de uma nação. Se eu me curvar, eu não estou só eu me curvando, eu estou traindo os princípios pelos quais eu luto. Então, eu preciso e devo ser o melhor que eu posso ser e aguentar firme. Porque nós somos fortes. Olha que crenças. Tanto que ele voltou depois da guerra e foi um exemplo, porque ele voltou totalmente saudável, não tinha doenças nem psicológicas, nem traumas físicos, né? Vamos dizer assim, lógico, tinha lá as marcas das torturas, mas ele voltou altamente motivador, inspirador para muitas pessoas. Por quê? Na realidade, o cérebro dele interpretou de forma diferente que o outro. Ou seja, se você mudar a percepção de uma experiência, você muda o resultado final. Aquela pessoa que você está num relacionamento, ou aquele líder, né, que está na sua empresa, que fala, eu sou assim mesmo e não muda, ou está no relacionamento amoroso e fala assim, não, eu sou assim mesmo, tem que me aceitar do jeito que quer, o que ele está falando? Ele está falando, ó, eu sou assim ou sou assado. E não vou mudar isso daqui. Aguente quem tem que me aguentar. Por isso que a hipnose e a PNL funciona, porque ela muda, aqui é o pulo do gato, é isso que eu queria mostrar agora com esse exemplo. Que ele muda a percepção de como você sente tudo isso. Exemplo, por exemplo, você pega uma pessoa que quer parar de fumar, ok? Ou não adianta, vamos pegar mais especificamente do fitness. Tem uma pessoa que quer emagrecer, quer ter um corpo fitness, está gordinha, né, uma mulher, vamos pegar. Ou seja, mas ela entra em dietas, né, toda motivada, tal, etc e tal, porém, os resultados dela, vocês podem entender saúde e doença como bom, mal, sucesso, fracasso, vocês podem entender como for aqui o final, tá? Para ficar melhor entendido. Aí o que acontece? Ela entra na dieta, mas ela tem crenças, valores e comportamentos que são altamente condicionados na mente dela por anos e anos de comer demais, de fracassar, né, de ser preguiçosa, de manter na zona de conforto. E aí o que acontece? Aquela motivação inicial, que é algo que a gente fala em um vídeo sobre os dois tipos de motivação, não é suficiente para manter ela de uma forma positiva. Aí ela faz o gancho daqui, ó, do positivo para o negativo e resultado, não emagrece, continua gordinha. E aí o que acontece? Quando você entra com as técnicas que eu ensino no Mind Body Fitness, a gente altera a percepção. Ou seja, você pega essa pessoa que de repente, vamos supor, ama chocolate, vamos lá, é uma chocolatra, e existem técnicas que fazem isso, você muda a percepção, passa a fazer ela, tipo, odiar chocolate. E aí, aquele resultado de comer muito chocolate, que gerava uma emoção de prazer, mas porém, era uma emoção, em termos de resultado, negativa, porque mantinha ela gorda, porque consumia muitas calorias, quando você muda esse processo, ela vira para cá, ela consegue emagrecer, porque ela não suporta mais pôr chocolate na boca, porque você mudou a percepção do filtro. Então eu te faço uma grande pergunta, será que o seu filtro
realmente expressa a realidade? E quais os produtos ou quais são os elementos do seu filtro que te fazem sentir bem ou mal? Será que muitas vezes os resultados que você está obtendo no mundo fitness ou emagrecimento, ou até ficar com um corpo bacana, sarado, etc e tal, não representam ou apenas representam esse filtro exclusivamente? Esses dias eu estava dando uma palestra sobre falando sobre isso, sempre tem, né, um cabeção lá falou assim: eu não acredito em nada disso, isso daí não funciona. Aí eu falei, ok. O filtro dele estava falando o quê? Isso não é verdade, você está me enganando, isso é só balela. Como muita gente acredita que isso daí não dá para fazer, né? Hipnose é só enganação. Perfeito, ok. É o filtro dele dizendo, gerando emoção, fala: não, isso é uma porcaria, não funciona, dá errado, ok? Aí o que acontece? Aí eu perguntei para esse cidadão na palestra, eu falei assim: o que você acha do Arnold Schwarzenegger? Ah, pô, o Arnold é o cara, meu. Entendeu? O que ele falar, tá falado, porque e ele não fala essas besteiras. Eu falei, ok. E toquei o vídeo do Arnold. Exatamente falando que a mente cria o resultado. Que a mente cria o corpo que quer ter. E ele deu vários vídeos depois, da boca dele, não é vídeo assim, não, você vê lá, ele falando. A mente, ou seja, os filtros, o que está dentro, programado dentro da sua mente, do seu cérebro, é o que vai dar o resultado. Seja do seu corpo físico, seja do sucesso e etc e tal. Então, os estímulos pouco importam. Porque o estímulo que vier, lembra do soldado? Veio um estímulo extremamente pesado, duro. Imagina, você passar torturas terríveis. Mas o cérebro dele interpretou e falou: eu vou ser o cara, eu vou resistir, porque eu represento uma ideia, uma visão de futuro. Aliás, quem não assistiu o vídeo ainda sobre a pirâmide evolutiva de Ed, vai lá assistir, que explica exatamente também de uma outra forma tudo isso daqui. Aí o cidadão lá falou: mas o Arnold não quis dizer isso não. Aonde não quis dizer se ele está falando claramente isso em vários vídeos? Ou seja, o cara ele tem a capacidade cerebral dele e as crenças tão limitadas que além de não acreditar e falar que acredita em tudo que o Arnold fala, ainda depois, a hora que contrariou ele, o cara teve a capacidade de falar que ele não quis falar aquilo. Olha para você ver a limitação de uma pessoa dessa. Aí você pergunta, lógico, eu perguntei o seguinte, tá, então me mostra os resultados efetivos e positivos na sua vida prática, como profissional e como atleta. O cara era medíocre, não tinha resultado nenhum. E se achava o cara. Por quê? Os filtros dele falavam que é o cara. Ele não era o cara. Aliás, gente, a pergunta que serve para vocês, foi a pergunta que eu me fiz há muito tempo atrás. Se eu sou o cara, por que eu não tenho resultados fantásticos? Porque aqui estava programado para ser um medíocre. Se você só tem resultado mediano, medíocre, você não é o cara. E você não pode... Olha, você pode até comentar, mas você não deve nem falar nada, porque você vai passar vergonha que nem esse cara passou. Vocês entendem isso? Você pode se tornar alguém, porque é uma questão de mudar a programação. Por isso que no Mind Body Fitness a gente ensina as ferramentas para você criar um mindset, ou seja, um filtro altamente poderoso positivo, para encontrar os resultados não só de saúde, fitness, sucesso, altamente poderoso. Porque o que você aprende aqui, você não vai usar só na área fitness. Você também vai usar para todas as áreas da sua vida, porque é um conhecimento universal. Ele serve para qualquer área. Ok? Mas o grande pulo do gato é isso. Pouco importa se o estímulo é um estímulo desagradável, vamos dizer assim, ou um estímulo altamente agradável. O que importa é como, dentro de você, que na PNL, na programação neurolinguística, né, a gente fala modalidades, submodalidades, ou seja, a receita do bolo, como você entende e gera essas emoções, lá dentro. Ok? Que nem o soldado. Ele pegou as torturas e falou, não, eu vou ser o cara, vou resistir a tudo, porque eu sou bom. Pum, resultado positivo. Voltou, sem doença psicológica, e
Virou até, inclusive, palestrante motivacional. Uau, uau! Grande maioria falou, nossa, tô aqui sofrendo, que merda, pá, 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 pum. Voltou todo descompensado. Então, a chave está aqui, ó. Estímulo pouco importa, emoções, elas vão ser liberadas conforme o que você acredita e como você interpreta, a receitinha dentro do seu cérebro, a programação dentro do seu cérebro, e aqui para baixo vai ser decorrente de como você processa toda essa informação dentro do seu computador, que é o seu cérebro. Então, aqui no Mind Body Fitness, a gente vai te ensinar, não só você, mas os seus clientes, como você consegue mudar tudo isso e dar só as respostas que você quer, até você atingir realmente resultados que você é um exemplo. Se não, veja lá na pirâmide evolutiva de Ed no vídeo, procura aí, está no canal. Senão você apenas age e reage através de estímulos, ok? Você quer saber um pouco mais de Mind Body Fitness? Entre no nosso site aqui, www.extremelifefitness.com.br. Aliás, curta nosso canal aqui no YouTube, né? Nos sigam no Facebook, se cadastrem no site para receber novidades, concorrer a sorteios que a gente, né, dá brindes, camisetas, né? Às vezes a gente até dá uma sessão de Mind Body Fitness para a pessoa passar pela primeira sessão de reprogramação. A gente tem muitas novidades, palestras e lives, né, online, que você pode assistir de qualquer lugar do planeta, né? Se é só ter o cadastro lá, a gente te manda notícia, ó, dia tal horário a gente vai fazer, e temas explicando basicamente sobre todo o processo do sistema Mind Body Fitness e também como tudo isso se processa dentro da reprogramação mental em 7 níveis, tá bom? Pessoal, então faça o nosso canal crescer, compartilhe aí nosso vídeo. E outra, o que eu mais gosto, coloque aqui sua opinião, tá ok? Vamos lá, vamos interagir, que eu acho isso muito bacana. Eu estou muito interessado em saber o que você pensa. Pode perguntar, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Abraço!